Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para estudarmos o Brasil republicano, né? A República do Brasil, né? A República Brasileira, como todo mundo sabe, ela é dividida em várias etapas, né? Ela é dividida em Primeira República, Era Vargas, período populista, ditadura militar e Nova República, que é a que me encontro neste momento. Até então não tem uma nova divisão, né? Não tem outra divisão. A gente se encontra na Nova República. Estou gravando isso em 2022, tá? Então, né, muito interessante a gente ressaltar, né, que o Brasil República vai ser o primeiro momento, né, deste Brasil brasileiro no molde tripartite, né, dos poderes. Né? É claro que antes a gente tinha uma determinada separação ali, né, no reinado, né, ali no Brasil Império, só que naquele momento tinha o poder moderador. Né? Então, a gente vai ver, né, com o Brasil República, um maior controle e uma maior autonomia dos poderes, né, não dependendo tanto daquele imperador, né, e daquela situação também do direito divino do poder, o poder inato, né, que o imperador tem e que é passado hereditariamente. Então a gente vai ter a quebra desse modelo e a vinda então de algo novo, de uma república para o Brasil. E isso acontece em 1889 e está aí até hoje, tá? E a gente vai ter então todo esse processo que a gente vai contar para vocês bonitinho. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo com a galera, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos embora! A primeira fase da República, né, vai ser a proclamação da mesma, é claro, né? Tudo começa de algum lugar e a República vai começar de um golpe. Sim, a República, ela é um artifício, né, que a gente gosta tanto, a gente elogia tanto a República, né? Algumas pessoas nem tanto, algumas pessoas gostam da monarquia, né? Até hoje tem monarquista aí no Brasil. Pasmem, esses dias eu vi algum fórum, alguém falando lá que queria a monarquia de volta. Mas as coisas são assim, velho. Cada um com a sua opinião, né? Mesmo que seja doida, mas as pessoas com opinião. Mas a república que a gente tanto elogia, ela surgiu de um golpe. É verdade. E um golpe orquestrado aí em cima de quatro questões, né? Porque o golpe ele não surgiu do nada, né? Alguma coisa teve que acontecer para a galera não gostar mais da monarquia, não gostar mais de Dom Pedro II. Essas quatro questões da crise do Segundo Reinado eu explico na aula do Segundo Reinado, né? A última aula do Segundo Reinado a gente fala sobre isso, tá? Que são as questões religiosa, republicana, militar e escravista, tá? A soma dessas quatro questões levam à queda de Dom Pedro II, à queda da monarquia e à ascensão da república aí, organizada também pela figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Se você não viu a crise do Segundo Reinado, eu recomendo que você vá lá assistir, que é muito importante. Beleza? Então vamos embora. Então a gente vai ter aí, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um cara ali da primeira turma, da primeira geração do Exército Brasileiro, tá? Uma geração um pouco mais conservadora, uma geração que surgiu ali no Segundo Reinado, tá? Que apoiava um pouquinho o Dom Pedro II, mas que por conta das tensões que eu explico lá na aula de Segundo Reinado, né, acaba aderindo ao movimento e o próprio Deodoro, que não gostava da ideia de fazer esse golpe, de fazer essa transição, ele vai aceitar e ele vai então encabeçar essa ideia, né, com medo da divisão do exército. Então, para não gerar uma guerra civil, para não dividir o exército, ele vai apoiar o golpe de 89, tá? De 1889, que é a proclamação da República que a gente tanto festeja, né? Então, tem ali o feriado dia 15 de novembro, a gente celebra um golpe, olha só que loucura, né? Então, é sobre isso que é o Brasil, né, velho? Mas, enfim, o que vai acontecer, né? Essa proclamação, ela foi muito motivada pela juventude militar, tá? Principalmente ali a galera da Escola da Praia Vermelha, ali liderada pelo Benjamin Constant, as ideias da juventude, né? Que eram as ideias positivistas, que vinham lá da Europa, né? Do nosso querido, ou não, né? Depende aí das suas opiniões políticas, né? O nosso Auguste Comte, né? E depois as ideias dele que vão ser aprimoradas aí por Émile Durkheim, né? Ou pioradas, dependendo do seu ponto político também. Então a gente vai ter aí, né, a questão dessa juventude militar aí encabeçando esse movimento. E quais são as ideias positivistas? A ideia da ordem e do progresso, né? Que a gente teria então que fazer essa transição de uma sociedade rudimentar, monárquica, old, né? Nossa, muito horrível, para uma sociedade melhor, uma sociedade organizada, na república, uma sociedade
científica, uma sociedade que não tem o poder inato, né, o poder divino ali, né, a origem divina do poder do imperador, certo? Então a gente vai ter essas ideias, né, crescendo cada vez mais, se disseminando cada vez mais, ao ponto que o desgaste da monarquia é tão grande, a elite cafeeira começa a apoiar o golpe, e aí, né, a gente vai ter, em 15 de novembro de 1889, a grande proclamação da República, né? Eles vão tomar, né, os poderes ali, né, as instalações, né, onde ficavam os três poderes. Depois eles saem para comemorar, né, em cima de cavalos, dando tiros para os altos, para os altos. O povo não viu nada, o povo não entendeu nada, né? O povo assistiu aquilo de maneira bestializada, né? A grande frase do jornalista Aristide Lobo. O povo assistiu sem saber o que estava acontecendo, boquiaberto, pasmo, né? Sem nenhuma ideia do que estava acontecendo, tá? Então, a gente tem a não participação do povo, né, o que faz com que isso não se caracterize como uma revolução, e a gente vai ter a manutenção das estruturas sociais, né? O povo não vai ter nenhum tipo de benefício com a proclamação da República, tá? Isso só vai mudar, na verdade, né, para os interesses, né, dos grandes cafeicultores, para os interesses dos militares, né, principalmente no início, e também vai, né, manter todas as estruturas que a gente via até então, tá? Então a gente vai ter aí essa primeira república sendo dividida, né, em duas, né? A Primeira República ela é dividida em República das Espadas, esse primeiro momento em que os militares vão ter o poder em suas mãos, e depois a República Oligárquica, ou dos coronéis, ou a República do Café com Leite, né? Chame do que você quiser aí, esses três nomes são válidos e os três caem em provas de vestibular, tá? Então a gente vai ter aí, né, esses dois momentos, e esse período como todo, a Primeira República, também pode ser chamado de República Velha, um termo pejorativo que veio ali na época do Getúlio Vargas, né, chamando aquele outro momento histórico como velho, tá? Então, a gente vai ter aí vários e vários anos, mais que 40 anos de República Velha, de Primeira República, tá? E a gente começa a estudá-la agora. Vamos embora começar com República das Espadas. Por que que o nome é República das Espadas? Eu acho que é autoexplicativo, né? Porque a gente vai ter aí os militares sendo os caras da vez, sendo os caras que vão assumir o poder, beleza? Então a gente vai ter aí o primeiro deles, é claro, o cara que liderou a proclamação, liderou o golpe, o Deodoro da Fonseca, que vai ficar no poder de 1889, desde a proclamação, até 1891. Aí a foto dele para vocês, né? Ele que tem essa barba vultuosa, né? Esse bigode em conjunto com a barba, um agrupamento de pelo na cara, que é uma coisa de louco, né? Mas vamos embora. O que que vai acontecer? Assim que os militares tomam o poder, né, assim que os militares assumem o controle do país, a gente vai ter, no exato momento, eles rasgando a Constituição de 1824. Essa Constituição não serve para nós outros e a gente vai, então, governar agora em um momento provisório, tá? Então a gente vai ter essa primeira fase provisória do Deodoro da Fonseca, tá? Que vai ser aí de 1889 a 1891, sem Constituição alguma. A de 1824 é rasgada, tá? Então a gente vai ter aí, além disso, né, o cancelamento das instituições imperiais, tudo que se relacionava a Dom Pedro II, à família, né, imperial, deve ser desmantelado. Então a gente vai ter o poder moderador sendo excluído, não existe mais essa de poder moderador, isso é coisa de monarquista. A gente vai ter as pensões para os nobres sendo descontinuada, nada de nobre ganhando dinheiro às custas do povo, né, ou às custas dos militares, ou às custas dos cafeicultores, tá? A gente vai ter os feriados imperiais que existiam, né? O dia do beijamão do rei, não existe mais. Chega disso, não existe mais nenhum feriado imperial, tá bom, galera? E aí a gente vai ter aí o Deodoro da Fonseca realizando todas essas questões urgentes, né? Tirando essa ideia de monarquia da cabeça do povo, né? Tirando os feriados, tirando as instituições imperiais e ele governando por decreto nesse início. Outra coisa, a gente vai ter o fim das províncias, né? Então, as províncias que eram a maneira de dividir o país no momento ali do Dom Pedro II, Dom Pedro I, elas não vão existir mais. E a gente vai ter então a substituição delas por estados, né? Porque agora nós somos a República, né? A República do Brasil, né? A República Federativa do Brasil posteriormente, né?
E a gente vai ter, então, né, esses estados sendo os estados que compõem esta república, mas o Distrito Federal, que seria o distrito, então, onde estaria localizado os poderes, né, fisicamente, né, a localização física dos poderes seria no Distrito Federal, que naquele momento ficava no Rio de Janeiro, a capital do nosso país. Beleza? Então a gente tinha, né, esse primeiro desafio de começar essa república. Por onde se começa uma república? A gente precisa definir que tipo de república a gente quer, porque na história a gente teve vários, e a gente viu nesse canal, né, se você acompanha assiduamente os vídeos, a gente viu vários tipos, né, de repúblicas ao longo, né, do nosso estudo histórico. E a gente tem aí, no momento, né, em que a gente teve ali a proclamação, três principais tipos de república: a positivista, a liberal e a jacobina. Beleza, galera? Então a gente vai ter aí a positivista sendo um projeto mais centralizado, né? Um projeto onde a gente teria uma maior autonomia do governo federal, tá? E a gente tinha esse projeto de centralização política no presidente, né, no governo ali, sendo muito apoiada pelos militares. Tá? Os militares que vinham nessa corrente positivista, vinham nessa corrente de controle total, tá? Eles então queriam mais essa corrente de constituição de república para o Brasil. Tá? A liberal, ela vinha numa tendência totalmente contrária, né? Uma tendência federalista, ou seja, que distribuísse o poder para cada estado do Brasil, tá? Que descentralizasse o poder. É um modelo muito parecido com o que a gente tinha nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos daquela época, que tinha, né, feito ali a Constituição no modelo federal, federalista, né, no modelo de distribuição de autonomia para os estados. Cada estado pode ter a sua lei, né? É claro que a gente teria ainda assim as leis federais, mas cada estado com certa autonomia muito maior do que no modelo positivista, onde a gente teria a subordinação dos estados ao governo federal, ao governo centralizado ali no poder do presidente, enfim. Beleza? E a gente tem também a corrente jacobina, né? Que é a corrente da participação popular, né? Quem queria essa daí era o povão. O povão queria, né, mudanças, né, e direitos. E então essa corrente jacobina seria perfeita para isso, para garantir que a população, né, do modo geral, os mais pobres, tivessem algum tipo de ganho com essa proclamação da República, né? Que a Constituição atendesse os direitos e, né, atendesse os desejos dos mais pobres. É claro que essa não tinha a menor chance de ganhar, já que o processo estava controlado na mão dos cafeicultores e dos militares, tá? O parlamento, né? Ou, enfim, a esfera legislativa do nosso país, naquele momento, era muito conservadora, né? Então a Jacobina ela não teve muito apoio. Tá bom, pessoal? Ah, esqueci de falar, né? Ali na corrente liberal, quem que mais queria a corrente liberal? Quem que quer o federalismo? As grandes potências regionais do café, principalmente os cafeicultores paulistas, né? Que queriam então essa autonomia independente do Rio de Janeiro, certo? Então eles não querem que o Rio de Janeiro controle, né, todas as decisões e eles querem então essa autonomia para poderem regular, né, o seu comércio, para poderem regular a sua vida ali da maneira que eles quiserem, tá? A sua política, enfim. Então a gente vai ter esses três projetos e qual vai ser o vencedor? O projeto liberal, tá? A gente tinha na Câmara, né, enfim, no nosso parlamento, né, na nossa esfera legislativa, a gente tinha muito mais pessoas de tendência liberal e a gente vai ter então esse arranjo ali dentro para que a Constituição, né, vença o projeto liberal. Então a gente vai ter o Deodoro da Fonseca sendo o primeiro presidente do Brasil. A Constituição, né, do projeto liberal vai ser a vencedora, né? E a gente vai ter então o início da fase constitucional. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas que o Deodoro da Fonseca fez no momento provisório, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a separação entre a igreja e o Estado, né? Então, inclusive, essa charge aqui que eu acho maravilhosa, né? Quais são as coisas que vêm junto com a República, né? Então, de todas as coisas que a gente tem em grande esfera, né? Grandes mudanças, né? Comunidade federativa, o sistema presidencialista, a divisão dos poderes, né? O modelo tripartite,
a gente tem a separação entre o Estado e a Igreja, que leva ao casamento civil, que é o que de fato vai interferir na vida do povo, né? O povo não tá nem aí pro resto, né? O que a unidade federativa do país vai interferir, né, na vida do povo? Nada. Mas o casamento civil, a possibilidade de não ir para a igreja para casar, foi o que mais, né, chamou a atenção da população nesse início. Então, muito interessante, né, que apesar de muitas mudanças serem feitas nesse momento, as menores delas, né, entre aspas, né, as que têm menos alcance, né, as menos abstratas, as mais concretas, são as que de fato o povo vai, né, uau, olha só, né, agora não precisa ir para a igreja para casar. A separação entre church and state, né, como diriam lá nos Estados Unidos, igreja e Estado. E a gente vai ter, então, também a naturalização de imigrantes, né? Muitas pessoas que viviam no Brasil, mas eram de fora, elas vão ser naturalizadas brasileiras, isso vai ser algo interessante também. As eleições para a Assembleia Constituinte, nesse momento, né? Então, a gente já tem o modelo da Constituição praticamente encaminhado, né? Agora a gente precisa redigir essa Constituição. Essas eleições para a Assembleia Constituinte, né? Quem que vão ser as pessoas que vão escrever a Constituição? Elas foram censitárias, ou seja, só votou quem tinha grana, tá? E a gente vai ter também, né, ali vocês estão vendo embaixo, a criação de uma bandeira para o nosso país, né? A gente tinha ali a bandeira imperial, não nos serve mais, e a gente precisa então de uma nova bandeira. A gente vai ter então essa bandeira inspirada nos Estados Unidos, né, o modelo federativo, né, com as estrelas representando cada estado e tudo mais, né? E depois a mudança para a bandeira que a gente conhece hoje, com o escrito, né, famoso e clássico Ordem e Progresso, que muita gente não sabe, mas é um termo, né, uma frase do Auguste Comte, né, do positivismo ali, né, como um todo. Então a ordem, né, para estabelecer para a estrutura do Estado e, enfim, né, controlar o Estado, e o progresso para permitir a evolução, né, digamos assim. E a gente vai ter então a política do encilhamento, né, do ministro da Fazenda Rui Barbosa, tá? O encilhamento, né? Encilhar seria então prender, né? Puxar o cavalo, né? Que é uma expressão da época. E essa política do encilhamento seria liberar dinheiro para o povo, né? Que então iria investir em indústria, investir no desenvolvimento do país, né? E não deu certo, tá? No fim das contas, o povo utilizou esse dinheiro para outras coisas, tá? Basicamente é a mesma coisa que a gente fala hoje de liberar crédito para o povo, né? São empréstimos, é dinheiro, né? Dinheiro para o povo poder investir, né? Depois iria pagar de volta, né? Mas esse não deu certo nem um pouco essa política econômica. As pessoas usaram o dinheiro para investir na bolsa de valores, né? Investiram em empresas estrangeiras, investiram para criar empresas fantasmas e obter dinheiro ilícito, fizeram muita coisa que não atendia os interesses do país, tá? O que vai gerar uma certa crise econômica bem grave para a gente, tá? E aí, agora que o período provisório acabou, a gente vai então para o período constitucional. Mas isso é tema da próxima aula. Vejo vocês lá. Valeu, beijão, é nóis!